Olá, eu sou a Letícia Tanelli, sou musicoterapeuta e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre musicoterapia e autismo. Lembrando que essa nossa aula online é aberta a todo o público, então nós teremos pessoas que têm um pouco de conhecimento sobre o autismo, sobre o TEA, pessoas que têm algum familiar que tem o autismo e pessoas que são leigas, né, que não conhecem. Então, nós vamos falar de início um pouquinho, uma breve explicação sobre o que é o autismo, TEA, depois o que é musicoterapia e a junção de musicoterapia e autismo, tá bom? Então, o que é o autismo, TEA, né? É um transtorno do espectro do autismo, é um distúrbio do desenvolvimento de início precoce e curso crônico, não degenerativo, com impacto heterogêneo em várias áreas do desenvolvimento, em especial na interação social, na comunicação verbal e não verbal e no comportamento, com a presença de padrões limitados ou estereotipados de comportamentos e de interesses, tá? Então, esse é uma breve explicação do que é o autismo, né? E para se ter esse critério de diagnóstico, para se ter um diagnóstico de autismo, que hoje em dia a gente fala muito de TEA, né? Mudou de autismo para TEA, então a gente fala que é o transtorno do espectro do autismo, né? Segundo a DMS-5, para se diagnosticar um autismo é preciso ter um déficit persistente na comunicação social e na interação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividades. Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento. Então, vamos lá. Para se diagnosticar um autismo, é necessário inúmeras avaliações, né? A gente costuma dizer que se tiver uma avaliação mais ampla de uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, ajuda o neuropediatra a dar esse diagnóstico, né? Então, são diagnósticos, avaliações de fonoaudiologia, de fisioterapia, de neuropsicólogos, né? E do próprio neuropediatra. Também a gente leva muito em consideração para se fazer esse diagnóstico os sinais precoces, né? Que a gente diz muito do que os responsáveis, os pais, levam até o neuropediatra, né? Até o médico. Então, desses sinais precoces, a gente sabe que com 6 meses de idade, tem essa ausência de risadas e essas expressões de prazer. Então, muitos bebês que têm isso, os pais ficam mais atentos, né? Com 9 meses tem essa ausência de comunicação de sons e expressões faciais. Então, às vezes você conversa com o bebê e ele não ri, ele não chora, né? Tem algumas coisas disso. Com 12 meses tem a ausência do balbucio e a ausência de movimentos de troca de turno. O que é essa troca de turnos? A troca de turnos é, por exemplo, você dá oi, você dá tchau e o bebê faz com a mão, você faz com a mão e o bebê responde. Então, essas são as trocas de turno que a gente diz, né? Normalmente, o bebê com esse atraso no desenvolvimento global, ele apresenta isso, né? Mas vamos deixar um parênteses assim, aqui ou uma aspas, alguma coisa assim, lembrando que não é que se o seu bebê apresenta isso, ele vai ser um autismo ou um TEA, não, tá? É uma característica, sinal precoce, alguma coisa assim, mas não existe uma coisa que diz, ó, se o seu bebê tem isso, ele é autista, não, tá bom? E aí, falando um pouco das características do TEA, eles apresentam, quando usa a pessoa como uma ferramenta, então se ele quer pegar alguma coisa, ele pega a sua mão e leva até o que ele quer. Ele tem essa resistência de mudança de rotina, então se alguma coisa sai do cotidiano, sai do que ele está habituado a fazer, ele pode apresentar uma reação que muitas pessoas se assustam ou muitas pessoas não conseguem compreender, tá? Tem
alguns que não gostam de se misturar com outras crianças na escola ou na família, então a gente diz esse isolamento social. Tem umas que não gostam de manter esse contato visual, então você vai falar, ele não olha diretamente nos seus olhos. Tem umas que até assim, chegou já na musicoterapia, um paciente que falou, uma mãe que falou assim, olha, meu filho é surdo, e eu fui encaminhada para musicoterapia, mas eu não sei se vai ajudar, se vai fazer alguma coisa, porque ele é surdo, ele não escuta. E aí a criança estava dentro da sessão e você percebe que ele não é surdo, né? É só um jeito dele se comunicar. Às vezes ele tem esse atraso nesse desenvolvimento que pegou a parte da audição, então ele não está conseguindo se expressar, mas não é que ele é surdo, mas chega muitas vezes com esse relato, tá? E lembrando que o TEA existe uma tríade, né? Que é o comportamento, a comunicação e a interação. Então a gente sempre fica de olho nessa tríade para poder ajudar no diagnóstico, tá? E quando a gente fala de autismo, de TEA, a gente escuta muito se falar de comorbidades, né? Então, o que são essas comorbidades? Comorbidade é a presença de 2 ou mais quadros patológicos concomitantes. Ou seja, tem muitas crianças com TEA que apresentam o TEA e apresentam um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, um transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, fobias, né? Então, a gente sempre fica atenta a isso, né? Existe uma pesquisa feita em 2011, onde avaliaram 129 crianças e adolescentes, né? 70 com autismo e 58 controles, e identificaram que de 41 a 71% dessas pessoas que possuem o TEA, eles têm alguma outra comorbidade mental, né? Que aí é o transtorno depressivo, ansiedade, que a gente já falou, né? Então, isso é uma coisinha que a gente sempre leva em consideração. Agora, falando de musicoterapia, né? O que é musicoterapia? Musicoterapia é o uso profissional da música e de seus elementos, seja ele ritmo, timbre, harmonia, melodia, duração, enfim. Com uma intervenção em ambientes médicos, em ambientes educacionais, no cotidiano, com indivíduos ou em grupo, famílias e comunidades que buscam otimizar sua qualidade de vida e melhorar sua saúde e bem-estar físico, social, comunicacional, profissional, intelectual, emocional e espiritual. Dentro da musicoterapia existem pesquisas, a prática profissional e o ensino e o treinamento clínico em musicoterapia são baseados através de padrões profissionais de acordo com o contexto cultural, social e político, tá? Essa é uma definição de musicoterapia, a última definição de musicoterapia do World Federation of Music Therapy em 2011, tá? Essa é a definição mais recente que a gente tem de musicoterapia, e se você pesquisar, existem diversas definições. Eu trouxe essa para vocês por ser a mais recente e por acreditar que essa define muito o que a gente faz com o TEA, tá bom? E dentro da musicoterapia existe o fazer musical, o musicoterapeuta, a terapia e o setting. Dentro do fazer musical, o que diferencia o fazer musical da musicoterapia para o fazer musical de uma aula de música ou de uma musicalização? O tocar, né? O como o paciente ou cliente ele vai se expressar através da música. Então, por exemplo, se você for numa aula de música e for aprender o instrumento violão, normalmente você vai sentar, você vai colocar o violão na perna, no seu colo, o seu braço esquerdo vai fazer as notas e o direito vai fazer a parte da batida, a parte rítmica, se você é destro. Alguns canhotos invertem, né? Mas, ok.
Então, o que acontece? Você vai fazer isso. Aí o professor vai te corrigir, olha, senta melhor, né? Ao invés de você tocar assim, arruma a sua postura, segura a mão, né? Tudo mais. Numa sessão de musicoterapia, não acontece isso. Se o paciente é o cliente, ele chega para você, coloca o violão na perna e começa a percutir, tocar em cima do violão, tá certo também, porque não tem esse certo ou errado na musicoterapia. Então, o paciente ele chega e se expressa da forma que ele encontrar. Então, se ele quiser percutir um violão, ele vai percutir. Se ele quiser pegar um tambor e rolar o tambor e não percutir, ele vai fazer isso, entendeu? Ele vai se sentir livre para poder se expressar. Isso acontece muito com pacientes com TEA, né? Eles chegam e eles não necessariamente pegam o violão e tocam assim, né? Muitos ficam com o violão em pé e bate, faz isso, ou pega o tambor e bate com baqueta, onde que é para teoricamente bater com a mão, enfim. Pega os instrumentos de chocalho e faz outra coisa, tá? Então não tem certo ou errado. É isso que é o diferencial do fazer musical dentro da musicoterapia. E aí vem o musicoterapeuta, né? Quem é o musicoterapeuta? O musicoterapeuta é um profissional capacitado para exercer essa profissão. Então tem uma formação de 4 anos, que agora tá para entrar em vigor, que mudaram de 4 para 3 anos, né? Então o musicoterapeuta é esse profissional capacitado, ele se forma em bacharel em musicoterapia e tem também o especialista, que faz uma pós-graduação de musicoterapia, né? E o musicoterapeuta, ele é aquele profissional que ele sim precisa ter algum domínio musical, né? Seja o cantar, seja o tocar algum instrumento, né? O musicoterapeuta sim precisa saber, o paciente não, tá? E o musicoterapeuta, ele precisa estar apto a poder acolher o paciente, acompanhar o paciente, a dançar se for preciso, porque a gente trabalha muito com o corpo, com o gestual, né? Não é aquela coisa certinha, concretinha, né? Ele precisa saber compor canções junto com o paciente se for preciso, precisa recriar canções, precisa adaptar algum instrumento dependendo da qual for a patologia do seu paciente e precisa ter uma escuta ativa, que a gente diz, que é poder estar atento e sentir o que o paciente precisa para assim poder ajudar o paciente, né? A gente diz que a gente não guia o paciente, a gente acompanha, a gente vai indo de acordo com a demanda do paciente e o que ele vem mostrando. E precisa também, muitas vezes, saber ficar em silêncio. Porque não é que é uma sessão de musicoterapia, de música, que você vai ter que tocar toda hora. Vai ter algum momento que o seu paciente ele vai precisar de um silêncio, dessa escuta interior, né, desse silêncio. Então, o musicoterapeuta tem que ter esse feeling que a gente diz para poder acompanhar o seu paciente. E a musicoterapia tem a parte da música e da terapia, né? Então é a junção dos dois. E a terapia é um processo que a gente diz na musicoterapia que ele é muito sistêmico, né? A gente não fala para o paciente ou para o cliente que, ó, em 8 sessões, o seu filho ou você, ou seja lá quem for, o paciente, vai sair daqui melhor, né? Vai sair cantando, vai sair compondo canções, não existe isso, tá? Na musicoterapia. Ele é um processo, então a gente tem a fase de triagem, que é onde a gente conversa, né? Ou com o paciente, ou com o responsável, entende um pouco e procura entender o porquê ele chegou até a musicoterapia. Depois a gente tem a ficha musicoterapêutica, que aí é onde a gente começa mesmo esse processo com o seu paciente, onde você conhece quem é o seu paciente musicalmente falando. É onde a gente descobre desde gostos musicais dos avós, tanto paternos quanto maternos, dos seus pais. Na ficha musicoterapêutica é investigado desde a gestação, de se a sua mãe conversava com você, com o paciente, se o seu pai falava, o que ouvia de música, se tinha alguma canção de ninar, alguma coisa assim, quais eram os sons do ambiente. E aí os primeiros dias de vida a gente também faz essa mesma investigação,
a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e por aí vai. Então, é através disso que a gente conhece, né, o paciente. A gente também pergunta quais são os sons que gostam, os ruídos, né, que não gostam, a música que agrada, a música que não agrada, e disso tudo o musicoterapeuta ele senta, ele estuda, e aí sim a gente começa a pensar em quais instrumentos a gente vai usar para o setting musicoterapêutico, né? Então, o que vem a ser esse setting musicoterapêutico? É o espaço, é a sala onde serão realizadas sessões de musicoterapia. E aí o musicoterapeuta vai pensar em qual instrumento leva, se leva um instrumento melódico, se leva um instrumento harmônico, né? O que é um instrumento melódico? Um teclado, por exemplo. Um instrumento harmônico, um violão. Um instrumento de percussão, são tambores. Instrumentos de efeito, que são chocalhos, umas castanhas, enfim, são esses uns exemplos, tá? E aí a gente pensa e levando em consideração o TEA, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque dependendo do som, pode incomodar o paciente de uma certa maneira a ponto dele tocar uma vez e não querer mais entrar, ter essa rigidez, né, essa restrição, porque eles são muito sensíveis ao som e ao tudo, né, ao seu redor. Então tem que ficar bem atento a isso. E já falando de musicoterapia e TEA, os atendimentos de musicoterapia com pessoas com TEA, ele é uma das áreas mais praticadas clinicamente no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países. E ultimamente vem crescendo esses estudos. Então sabe-se que o atendimento musicoterapêutico, né, em pessoas com TEA vem crescendo nessa parte, na parte clínica, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na Inglaterra. E existem diversos estudos que comprovam esse interesse do TEA com a música, do TEA com a musicoterapia e a eficácia desse trabalho, né? Então, dentro disso tudo que a gente já falou agora, eu vou falar um pouco do que é a musicoterapia no TEA e quais são os aspectos que a gente costuma se pensar quando se trabalha com musicoterapia e TEA, tá? Um deles é o tempo. Sabe-se que tem o tempo cronológico, né? Que é o tempo cronológico é o tempo igual para todo mundo, que é o tempo do relógio, dos dias, das horas, dos minutos, dos segundos, meses, anos, enfim, esse é igual para todos. Tem o tempo biológico, né? Que o que é esse tempo biológico? O tempo biológico é o tempo de cada um, né? Ou seja, é o tempo que cada um precisa para dormir, é o tempo que cada um sente fome, é o tempo que cada um precisa para ir ao banheiro, enfim, cada um tem o seu tempo. Tem o tempo de latência, né? Que o que vem a ser esse tempo de latência? O tempo de latência é o tempo que a pessoa, ela recebe um estímulo e aí, através da sua memória não verbal, ela vai digerir, ela vai ter consciência desse estímulo que recebeu e aí sim ela vai ter essa resposta. E a gente sabe que pessoas com TEA, ele tem esse tempo de latência um pouco maior, né? Então, pode acontecer de, numa sessão de musicoterapia, você compor junto com o seu paciente uma canção de oi, ou uma canção de tchau, ou alguma canção que surgiu dentro da sessão, né? E aí você canta uma sessão, você canta duas sessões, aí você fala, puxa, né? O paciente não está respondendo. Aí chega numa terceira sessão e quando você pega o violão, por exemplo, para fazer o que você vem fazendo durante duas sessões, o paciente vai e te dá uma resposta sobre isso que você fez. Então esse é o tempo de latência que ele teve, né? Ele demorou essas duas para na terceira sessão ele poder te dar uma resposta sobre aquilo que você vinha fazendo ao longo do tempo, né? Essa memória não verbal dele demorou tudo esse tempo para assim poder ter essa resposta. Então, esse é o tempo de latência. E cada pessoa tem o seu tempo de latência, tá? E o tempo terapêutico ou tempo vincular, né? Se você buscar na bibliografia, existem vários musicoterapeutas que diz tempo terapêutico e tempo de vincular, né? Eu vou usar o tempo terapêutico porque é o que eu costumo falar, tá bom?
O tempo terapêutico, ele nada mais, nada menos do que o musicoterapeuta respeitar o seu tempo de latência para poder ter a paciência, controlar a sua ansiedade sobre esse tempo de latência do paciente, né? Então é onde a gente, o musicoterapeuta, ele precisa estar sempre atento com isso para poder respeitar o paciente e poder tornar esse processo uma coisa fluida, né? Uma coisa com continuidade, senão fica sempre interrompendo esse tempo de latência, tempo terapêutico, e o processo não vai para frente, né? E aí entra o espaço vincular. O que é o espaço vincular dentro da musicoterapia e do TEA? O espaço vincular é esse espaço sonoro não verbal que tem entre o terapeuta e o paciente, né? Que é onde a gente consegue ter uma sincronia musical, uma sincronia não verbal, uma sincronia gestual com o seu paciente, para assim poder chegar no território, né? O que vem a ser o território? O território, no termo terapêutico, né, é o espaço em que o paciente tem e o espaço que o musicoterapeuta tem. A gente costuma dizer que é onde começa o seu limite, é onde acaba o meu e vice-versa, né? Esse ditado popular a gente escuta muito por aí afora e procede muito dentro da musicoterapia, né? Então a gente sabe que para um paciente com TEA, esse território é muito sensível. Então não adianta você chegar no paciente querendo tocar junto com ele, ou ele pega o violão, aí você pega um tambor e chega perto dele e vai tocar junto, ou ele começa a tocar um tambor e você começa a tocar o tambor junto com ele. Não. Então o musicoterapeuta tem que ter esse olhar para não invadir esse território do seu paciente, né, do TEA. Lembrando que eles são muito sensíveis, então às vezes se você chegar a invadir esse território dele, pode acontecer uma rigidez e aí acontece de não fluir, né, esse processo. Então tem que ficar sempre atento a isso. E depois disso, do território, vem a distância ideal, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Essa distância ideal é o que faz com que o musicoterapeuta entenda que existe esse território do paciente, então ele tem que ficar sempre numa distância ideal. É claro que com o passar do tempo, você vai criando um vínculo, né? Vai criando esse tempo terapêutico, vai criando essa empatia entre você e seu paciente com TEA. Então, a gente diz que às vezes, nos primeiros atendimentos, você não vai chegar e vai abraçar o seu paciente, dar beijo no rosto, porque isso é muito invasivo, você está invadindo muito o território dele, né? E você não está respeitando essa distância ideal. Então, você conhece esse paciente, você sabe até onde você pode chegar, e aí, com o decorrer do tempo, você vai diminuindo essa distância e conseguindo se aproximar mais, se caso for necessário, fazer uma intervenção corporal com o seu paciente, né, sonora, musical, uma percussão corporal, o que seja, tá? Então tem que sempre ficar atento a isso. E dentro da musicoterapia e do TEA, a gente sabe que os pacientes com TEA, eles são muito rígidos, né? Rígidos à mudança, rígidos às vezes até na sua parte física. E a musicoterapia busca tirar o paciente dessa rigidez e levar ele para a flexibilidade, né? O que é isso? Não é que ele vai chegar e vai super se alongar dentro da sessão, né? Não é isso. A flexibilidade no sentido de o paciente ele tem uma rigidez quando se trata de mudança de rotina, por exemplo. Então, quando você prepara um setting musicoterapêutico, você vai sempre levar os mesmos instrumentos, pelo menos de início, os mesmos instrumentos, deixar sempre no mesmo lugar, para que quando o paciente ele entrar no setting, ele vai falar, opa, aqui eu conheço, né? Eu sei aquele instrumento, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei que aqui está a cadeira, se tiver uma mesa, um espelho, eu sei. Então aí você já está acalmando essa rigidez dele, essa mudança de rotina, você está acalmando ele, tornando ele mais flexível,
para aí sim você poder mudar um de outro instrumento de lugar, você poder acrescentar algo, você poder tirar algum instrumento, né? Então tem a ver com isso. E no sentido de flexibilidade da rotina dele cotidiana, fora de um atendimento de musicoterapia, fora de um atendimento de qualquer outra terapia que seja, né? Por exemplo, na sua casa. Às vezes acontece dos pais mudarem o sofá de lugar da sala ou a TV, e ferrou, né? E agora? Meu filho vai surtar, né? Como muitas pessoas dizem, apesar de eu não gostar muito desse termo, mas acho que se eu falar o surtar, todos compreenderão, né? Vai entrar em crise ou alguma coisa assim. Eu digo que ele vai ter uma reação não esperada dos pais ou ele vai se expressar da maneira que ele encontrou de opa, tem alguma coisa diferente, né? Até nós que às vezes se a gente muda um quadro de lugar ou até mesmo um sofá, a TV, a gente demora um tempo para se adaptar com isso, né? Tem esse nosso tempo de latência para se adaptar. Então a gente tem que respeitar essa flexibilidade, essa mudança de rotina desses pacientes, né? Com TEA que são muito sensíveis, né? E é isso. E também tem a famosa estereotipia, né? Que é assim, quem tá nesse meio do autismo, do TEA, fala-se muito, escuta-se muito falar da estereotipia, né? Então, vamos pegar uma definição do que é estereotipia. Estereotipia são respostas repetitivas que visam exclusivamente a autoestimulação, isto é, a criança ela se estimula sozinha para buscar uma sensação física prazerosa, né? Então a gente vê muitas pessoas com TEA que normalmente tem esse movimento, ou tem alguma coisa com os dedos, ou com a mão, enfim, fica fazendo esses movimentos, que são as famosas estereotipias, né? Não estou falando que é certo ou que é errado você falar que é estereotipia positiva ou negativa, não, tá? Estou falando que na musicoterapia a gente vê essa estereotipia como uma expressão do paciente. Então, na musicoterapia, a gente tem esse olhar com a estereotipia de uma forma de expressão. É claro que existem estereotipias de pessoas com TEAs que são muito, como que eu posso dizer, eles se machucam, chegam até a se machucar, formar calos nas mãos, a sangrar, alguma coisa assim. Isso acontece se o autismo ele tá num grau 3, que é o grau severo, muito avançado, né? Então, a gente não vai permitir, a gente vai tentar não deixar o paciente se machucar, porque isso não está trazendo bem-estar para ele, né? Então, a gente vai tentar dar um suporte para ele, para que não aconteça tantas estereotipias, essas expressões, né? Mas, pode chegar um paciente na musicoterapia que ele vai chegar, ele vai ficar tão feliz ou alguma coisa do tipo e vai começar a se expressar, né? Para algumas pessoas ele vai começar a estereotipar. Então a gente vai trabalhar em cima disso. Opa, se ele fez isso é porque ele está se expressando, está trazendo prazer ou angústia, alguma coisa para ele está trazendo. Então vamos trabalhar em cima disso. Vamos colocar um instrumento na mão dele para ele se expressar de uma forma diferente, de uma forma sonora, ou vamos trabalhar em cima desse movimento que ele faz, trazer alguma composição, criar alguma coisa em cima disso, para trazer algum sentido para ele sobre isso. Porque essa estereotipia nada mais nada menos que é uma forma que ele está achando de se expressar. Então, se toda vez que acontecer esse movimento a gente barrar ou falar João, Ciclano, para de fazer isso, a gente está barrando a forma de expressão dele, né? Então vamos buscar, a gente busca dentro da musicoterapia uma forma de acolher essa expressão dele e trazer funcional, né? Trazer para o cotidiano dele isso, trazer ou ajudar ele a encontrar uma forma de se expressar e se tornar uma pessoa mais comunicável, né? Que ele consiga pelo menos expressar o que ele está sentindo, o que ele está querendo. Então, a gente vê a estereotipia, a expressão como um todo. A gente sabe que existe
essa patologia do TEA. Só que, fora essa patologia, essa pessoa, o João, a Maria, enfim, ele é o João, ela é a Maria, né? A gente sabe que ele tem o TEA, mas a gente sabe que o João, a Maria, ela gosta de jogar bola, ela gosta de comer, ela gosta de ficar assistindo televisão, ela gosta de tocar algum instrumento, ela gosta de ficar brincando com, ele gosta de ficar brincando com os carrinhos, ou ela, enfim. Então a gente vai trabalhar em cima disso, né? A gente vai trabalhar essa forma de expressão, buscar o que ele gosta e levar para a terapia. Para aí sim poder tornar esse paciente mais comunicativo, ele conseguir falar para as pessoas, né, o que ele está sentindo. Aí sim a gente diz em abrir os canais de comunicação. Se você for ver, existem várias terapias que quando você chega para fazer, até na musicoterapia também, essa triagem, essa anamnese, fala que o objetivo da terapia é abrir canais de comunicação. Tá, muito bom, mas como, né? Que canais de comunicação são esses, né? Então, dentro da musicoterapia, existe a linguagem, a fala e a comunicação, que depois vira tudo um só. Então, tá, vamos lá. Se o paciente chega para você e ele chega com algumas falas, né, com alguma linguagem, ele consegue falar oi, ele consegue falar, sei lá, água, alguma coisa assim, ele está se comunicando, tá? Ele está falando, tá? É uma forma de linguagem que ele encontrou, sim, né? Então vamos trabalhar em cima disso. Mas será que só falando isso ele vai conseguir se tornar uma pessoa com uma boa comunicação fora dali? Ou se ele fala alguma outra palavra que só quem entende é o responsável dele? Será que ele vai conseguir se expressar? Será que ele vai conseguir se comunicar fora desse ambiente dele? Lembrando que a gente busca sempre a flexibilidade, tornar ele uma pessoa que consiga se comunicar com outras pessoas. Então a gente busca isso, né? Através da comunicação, seja ela verbal, não verbal, que vem o corporal, o gestual, né? Na musicoterapia a gente trabalha muito isso. Então a gente vai trabalhar essas ferramentas, essa parte do não verbal, essa parte do gesticular, essa parte do verbal também a gente trabalha para tornar o paciente com uma comunicação mais compreensiva e aí sim vem a fala, vem a linguagem por consequência, tá? Então não significa que se o paciente ele tem a fala, ele consegue se comunicar, tá? E não significa que se ele tem uma linguagem, uma ecolalia, pode-se dizer assim, ele está sendo uma pessoa comunicativa no geral. Então a gente busca isso, através da comunicação, do não verbal, do verbal, de tentar trazer para ele o sentido naquilo que ele está falando. Por exemplo, ele fala água, água, água. A gente deduz que ele quer água, mas pode não ser. Pode ser que ele sabe falar a palavra água, ele aprendeu, ele está ecolalando, e aí sim a gente vai trazer sentido para ele. Você quer água? Então a água é isso, então vamos buscar a água, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Dentro da musicoterapia, dentro da canção, de composições, de recriações e tudo isso. E com tudo isso, a gente consegue trabalhar a dinâmica familiar desse paciente, que é onde, assim, um dos ambientes que ele mais fique com as pessoas que ele mais fica, seja com os irmãos, seja com os pais, seja com os avós, seja com primos, tio, enfim, a família em si. Então, a musicoterapia, ela também vai trabalhar isso, trazendo tudo o que a gente já falou de expressão, de comunicação, de flexibilidade, a gente vai trabalhar essa dinâmica familiar, né? Que é onde o paciente ele vai se sentir à vontade com os pais, a gente vai conseguir fazer com que o paciente tenha essa flexibilidade para poder se comunicar melhor com os pais, com o irmão, dentro da sua própria casa, conseguir falar o que quer, o que não quer, enfim, conseguir tornar essa dinâmica familiar agradável e um lugar que seja de bem-estar para o paciente e para a família em si. Tá bom? Então, muito obrigada.
Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido um pouco do que é musicoterapia dentro do TEA, do que é musicoterapia, do que é o TEA, né? Que se tenha surgido alguma dúvida ou quer saber mais alguma coisa, entre em contato com a CLIA, que a gente nós estaremos de portas abertas para vocês, para poder responder todas as dúvidas, todas as perguntas, tudo que vocês quiserem, tá bom? Obrigada!